Eu queria te perguntar também, né, da cirurgia bariátrica. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, vou fazer cirurgia bariátrica, eu tô curado, né, nunca mais vou ganhar peso na Vai resolver o vida, problema. vai resolver tudo, e eu vou parar, assim, uns 6 meses de fazer exercício, porque eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não posso fazer exercício". E aí, é verdade isso? Complicado, né? Tem 2 etapas em relação à preparação física na cirurgia bariátrica, né, exercício físico. Primeiro, em relação à preparação para a cirurgia em si, né? Quando a gente fala assim, ó, o exercício físico pré-cirurgia bariátrica, ele tem que ser muito focado na preparação para uma cirurgia segura, que transcorra da melhor forma possível, que esse paciente possa ter um retorno, né, da sua deambulação, o retorno da sua alta, né, e a sua atividade do seu dia a dia o mais rápido possível. Então, engana-se quem acha que o paciente chega no meu consultório e vai fazer cirurgia bariátrica e eu vou dizer assim, ó, você tem que emagrecer tantos quilos aí, porque senão... Não, a função de você fazer, de você ser ativo previamente à cirurgia bariátrica, é que você, por exemplo, tem uma musculatura de parede abdominal fortalecida na hora da cirurgia, que é na região do abdômen, não tenha tanta intercorrência, não tenha uma hérnia inguinal no processo de pós-operatório, que o seu sistema vascular seja ok, para você não ter nenhum tipo de risco de trombose, etc, etc. No pós-operatório, aí que entra a questão das expectativas do paciente, né? Quando ele fala assim, vou fazer só por esse tempo aqui até chegar no peso que eu quero, depois eu relaxo. Como se fosse como se a obesidade não fosse uma doença crônica, né? Exatamente, isso a gente está enfatizando sempre, é pelo resto da vida, O né? resto da vida. Você tem a obesidade controlada. Como pressão alta, como diabetes. Se parar de tomar remédios, parar de se cuidar, a Como pressão câncer. volta. Câncer é uma doença crônica também. Exatamente. E quando a gente fala sobre exercício físico pós-cirurgia bariátrica, é exatamente esse processo. A perda de massa muscular em pessoas que fizeram qualquer processo de emagrecimento, ela vai acontecer. É difícil a gente manter 100% da massa muscular em qualquer processo de emagrecimento. A gente perde um pouquinho. Na cirurgia bariátrica, isso é um pouco mais agressivo. Ainda mais a pessoa que não teve um histórico de exercícios físicos previamente, de preparação física prévia à cirurgia bariátrica. A gente tem que lembrar que manter massa muscular custa muito caro para o nosso corpo. Nosso tecido muscular, ele consome aí de 15 a 24 calorias por quilo de peso de músculo. Já a gordura consome 2. Então, é uma diferença muito grande, né? Ter massa muscular vai te consumir de 3 a 5 vezes mais calorias por cada quilo de músculo que você tem. Então, se você não prova para o seu corpo, para o seu cérebro, que aquele músculo ele é importante para a manutenção da sua vida, ele vai mandar embora, né? Então, qual é a consequência dessa perda de massa muscular para o organismo? É que se você perde massa muscular, além de todo um processo neuroendócrino que você vai sofrer, né, você vai ter diminuição de fator anti-inflamatório, você vai ter piora de quadro de diabetes, vai ter piora de controle glicêmico, piora em relação à parte de câncer. Então, tem uma série de complicações endócrinas metabólicas decorrentes da perda de massa muscular. E, dentre elas, a questão do metabolismo. Perder massa muscular significa que essa pessoa não vai ter uma regulação de peso satisfatória em longo prazo. Eu costumo dizer isso. Se você perde massa muscular, muita massa muscular, durante um processo de perda de peso, dificilmente você vai conseguir sustentar essa perda de peso. A flutuação de peso, esse reganho de peso, recidiva da obesidade, pode acontecer de maneira muito mais agressiva em pessoas que perderam essa massa muscular. Então, a importância de fazer exercício físico em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica vem daí. De você ter... Eu costumo dizer que... Brincar, né, com os pacientes... Costumo dizer que o exercício físico, ele é uma pílula anti-reganho. É como se você tomasse diariamente e ela te preservasse, te controlasse ali, contribuísse, né, para esse controle de perda de peso em longo prazo. É interessante porque a gente tem, inclusive, estudos mostrando que quem faz atividade física regular previne a obesidade. Né? Então, até para não chegar, né, nisso, né? Então, assim, o exercício eu acho que é essencial, né, para você que está nos ouvindo aí, que estava esperando nesse podcast ouvir uma solução mágica de qual é o melhor exercício, de quanto tempo eu tenho que fazer para perder peso, há quanto tempo eu vou ter que esperar para perder peso, não tem isso. A gente está falando que tem que ser algo crônico, né, tem que ser para o resto da vida, vai mudar, vai impactar inclusive na sua velhice, né, quando você for envelhecendo. Então, assim, o importante é que você faça, o importante é se mexer, pode ser até no seu trabalho.